Beleza, turma? Professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula e hoje estudaremos os elementos básicos submetidos à corrente alternada. Os elementos que nos referimos são os capacitores, indutores e resistores. Definindo objetivos, vamos aprender sobre o comportamento desses componentes quando submetidos à corrente alternada e vamos aprender sobre potência elétrica em corrente alternada. Começando aqui com a revisão sobre dispositivos resistivos e dispositivos reativos. O resistivo é aquele que resiste à passagem da corrente elétrica, mantendo seu valor ôhmico constante, tanto para a corrente contínua como para a corrente alternada. É o velho e bom resistor que conhecemos desde o início do ano, com aquelas suas faixas coloridas e valor fixo. Reativo é aquele que reage às variações de corrente elétrica, sendo que o valor ôhmico muda com a frequência. Isso aqui basta a gente lembrar das formas de reatância capacitiva e reatância indutiva. É importante entender o que acontece com os elementos básicos quando submetidos às tensões alternadas. Resistores não sofrem outra influência que não a da sua própria resistência. Então, a corrente e a tensão sempre estão em fase. Em fase, turma, significa que os picos, tanto de tensão vermelho como corrente verde, estão sincronizados. Em fase é quando estão sincronizados. O pico de um é sincronizado com o pico da outra grandeza. Outro detalhe importante diz respeito à tensão alternada. Sempre que a gente representa a tensão alternada em um gráfico, ela sempre vai começar na origem do gráfico. A corrente já é consequência. Isso a gente verá agora na próxima tela. Porém, capacitores e indutores sentem a variação temporal da corrente e a defasam em relação à tensão. Capacitores adiantam a corrente em 90 graus, enquanto indutores a atrasam em 90 graus. Olho na tela, figura da esquerda, tensão vermelha começa na origem, alimenta o capacitor aqui na esquerda e vai provocar uma corrente adiantada. Veja aqui o pico da corrente, eu estou passando o mouse em cima aqui, está 90 graus na frente do pico de tensão que eu estou passando o mouse agora. Já na figura da direita, no indutor, eu aplico de novo uma tensão alternada vermelha com início na origem. O que vai acontecer com a corrente, o pico da corrente. O pico da corrente aqui, ó, ocorre, acontece, aparece no gráfico 90 graus depois do pico de tensão. É isso que vai significar defasagem, atrasar ou adiantar uma grandeza em relação à outra. Este comportamento deve-se à própria natureza desses elementos, no caso capacitores e indutores, cujo funcionamento exige o fornecimento de energia para a formação de campos elétricos, no caso dos capacitores, ou campos magnéticos, no caso dos indutores, sem a realização de trabalho útil. Dessa maneira, é uma energia que é perdida, primeiro, para formar esses campos, e segundo, porque não realiza trabalho útil. Que trabalho útil? Aquecer um ambiente, por exemplo, de uma resistência de chuveiro elétrico, aquecer a água, no caso. Mas pode-se levar para o exemplo de aquecimento de ambiente, etc. Devido a esta reação, entre aspas, os capacitores e indutores, no caso, reação à passagem da corrente alternada, estes elementos são ditos reativos. Estamos reafirmando isso. E caracterizados por uma reatância medida em ohms. Lembrar lá da etapa anterior, reatância capacitiva, dado o nome XC, 1 sobre 2 πFC. São inversamente proporcionais. Reatância indutiva XL, 2 πFL, é diretamente proporcional. Características da reatância capacitiva. A reatância capacitiva é como uma resistência do capacitor à passagem da corrente, não há dissipação de calor, a reatância diminui com o aumento da frequência, a reatância capacitiva aumenta com a diminuição da frequência. Aqui, essas duas estão diretamente relacionadas à fórmula. Por ser inversamente proporcional, se aumenta embaixo, diminui em cima, e vice-versa. Em teoria, um capacitor possui resistência infinita quando submetido à corrente contínua. Lembrar da etapa anterior, quando estudamos o capacitor em série com o resistor, depois de 5 constantes de tempo, a tensão do capacitor era igual à da fonte, só que não tinha mais circulação de corrente. Isso só ocorre
a falta de corrente no circuito quando o circuito abre. No caso, quem abre aqui é o capacitor depois de 5 constantes de tempo. Já a reatância indutiva é como uma resistência do indutor à passagem da corrente, não há dissipação de calor, a reatância indutiva diminui com a diminuição de frequência, a reatância indutiva aumenta com o aumento da frequência, essas duas últimas consequência direta da fórmula em que os parâmetros são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro e vice-versa. E por último, em teoria, o indutor possui resistência zero. Ele pode ser considerado um fio quando submetido à corrente contínua, mas isso só depois também de 5 constantes de tempo. A corrente se estabelece no valor máximo do circuito, mas por se transformar em um fio, não tem mais tensão nos contatos do indutor. Dando seguimento, definiremos agora uma nova grandeza, a impedância. A impedância Z é uma grandeza que agrega a resistência R e a reatância X. Disse que esses ingredientes, entre aspas, da impedância estão em quadratura. Em quadratura é o mesmo que em ângulo reto. Vamos resumindo aqui, a impedância pode ser representada por um triângulo retângulo, desenhado para cima, no caso indutivo, ou para baixo, no caso capacitivo. É dessa maneira que resistores, capacitores e indutores se relacionam, no caso ele chamou de ingredientes, para formar uma resistência total chamada de impedância. Vamos aqui para a figura da esquerda, temos a resistência na base e a indutância para cima. Quando eu junto a origem da resistência e o final da reatância, formamos uma soma vetorial ou uma soma lá no triângulo retângulo. O módulo aqui de Z é o comprimento desse vetor aqui, dessa seta vermelha. Já na direita, de novo, a reatância é na horizontal e o capacitor, a reatância capacitiva é para baixo. E a soma de R mais XC forma essa reta vermelha chamada de impedância para baixo. Entre R e impedância temos um ângulo φ aqui. Vamos aqui, a maioria das cargas tem característica indutiva. É o caso dos motores de indução, aparelhos de solda elétrica, reatores de lâmpadas fluorescentes, são lâmpadas antigas, antes das lâmpadas de LED e muitas outras cargas. As cargas com características capacitivas são mais raras, como o caso de motores síncronos sobreexcitados. Mas o uso de capacitores de refasamento em instalações industriais, aqui seria uma aplicação mais específica para a área de eletrotécnica. O refasamento é muito comum, já que compensam o atraso de outras cargas, no caso das cargas indutivas, promovendo o avanço da corrente em relação à tensão. Esse aqui é um tópico mais avançado que a gente não vai entrar em detalhes, que precisaria de um estudo de uma instalação elétrica. Se a carga predominante for indutiva, eu coloco capacitores em paralelo nessa carga para que eu tenha um melhoramento da minha energia. Então, não vamos nos preocupar no que diz respeito a entender o que é o refasamento. Chegamos ao assunto de potência elétrica. Aqui nós teremos 3 potências, começando pela a potência dos resistores, chamada de potência média, P ou potência ativa. É dada pela fórmula PVI cosseno de φ. O PVI a gente já conhece da corrente contínua, por causa da senoide, vamos acrescentar agora um cosseno de φ, onde V e I são valores eficazes de tensão e corrente, respectivamente. Por isso que precisamos do conhecimento prévio de valores eficazes para poder usar corretamente aqui nas fórmulas de potência. Esta é a potência ativa, também chamada potência real, capaz de realizar trabalho útil. Sua unidade é o watt. E por causa das reatâncias, o que é que surge? Surge a potência reativa Q, aquela usada apenas para a formação dos campos elétricos ou magnéticos nos elementos reativos. É dada por QVI seno de φ, e sua unidade é o volt-ampere reativo, VAR. E por último, denomina-se potência aparente S, aquela que engloba as duas anteriores. Como essas se aplicam a elementos em quadratura, Rx já estão em 90 graus, seu valor não é simplesmente a soma algébrica de P e Q. Assim, sendo dada por S igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, e tendo por unidade
volt ampere, VA. Então, é feito esse desenvolvimento aqui e potência aparente S no final pode ser calculada por V vezes I. As expressões das potências ativa e reativa lembram relações trigonométricas de um triângulo retângulo. A figura abaixo mostra como seriam os triângulos de potências de uma carga com característica, respectivamente, indutiva, capacitiva e puramente resistiva. Vamos lá. Na esquerda, letra A, triângulo de potência de uma carga indutiva, o Q fica para cima. Letra B, no meio, carga capacitiva, Q para baixo. E por último, letra C, na direita, carga puramente resistiva, nós só temos a setinha referente às resistências, na horizontal. E para fechar a videoaula, terminamos com essa figura aqui mostrando o fluxo de potência de um sistema. Nosso ponto de partida é o transformador, chamado de a fonte, no caso aqui o transformador trifásico, ele recebe as 3 fases e ele fornece potência aparente. Só que quando o transformador alimenta uma carga indutiva, no exemplo lâmpadas fluorescentes e motores, uma parte chamada de potência ativa gera calor, luz e movimento, e a parte reativa é gasta para os campos magnéticos. Se eu tiver só carga resistiva, a potência aparente é toda convertida em potência ativa, transformando-se em calor, luz e movimento, no exemplo do aquecedor, da lâmpada incandescente. E por último, aqui na direita, se eu tiver carga capacitiva, no exemplo aqui é um banco de capacitores, é a situação do refasamento que a gente comentou rapidamente, onde capacitores são ligados em paralelo às cargas indutivas para melhorar a qualidade da energia. Temos o quê? Temos que a potência aparente do sistema fornece energia ao banco de capacitores, uma parte se transforma em calor, luz e movimento, potência ativa. E a energia formada para os campos elétricos é gasta aqui no transformador. Chegamos ao resumo, aprendemos sobre componentes submetidos à corrente alternada, quais componentes, resistores, capacitores, indutores e o que acontece com seus gráficos de tensão e corrente, e também aprendemos as nomenclaturas e as fórmulas relativas à potência elétrica quando submetida à corrente alternada. Aqui deixo o meu contato, qualquer dúvida comentem no mural do Google Sala de Aula ou postem por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.